Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Por que a religião não entendeu isso? É isso mesmo. A pessoa lê, mas ela não respeita para quem foi dito aquelas palavras. Quem eram as pessoas que deveriam ouvir aquelas palavras, para que época, para que time da história e assim. E fica por aí, lendo. Isso aqui está, o que eu vou começar a ler está no livro histórico de Jesus de Nazaré, de Yeshua ou de Yahshua, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é livro de evangelho, não é o Novo Testamento. É a história, é livro histórico, é livro da história. A Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Só que esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um livro histórico da história do Filho de Deus, personificado como Filho de Deus, porque na verdade o Espírito ali dentro era Deus, nos dias da sua carne, nos 33 anos que ele viveu nesse mundo. Teve experiência carnal, teve 33 anos de experiência carnal. Então é livro da história dele. E esse escrito, ele está no livro, em um desses livros históricos. Eu te convido a ler para nós darmos continuidade ao entendimento. Livro histórico, Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Alma é vida. Alma não se salva. Alma são os sentimentos. Tanto que eu vou ler esse versículo aqui, ó. Isso aqui eu vou ler na Bíblia, no Novo, Bíblia Judaica. Deixa eu colocar aqui, Novo Testamento Judaico. Tá aqui, ó. Veja como ela é precisa. No 24. Então disse Yeshua aos seus talmidim, aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro e siga-me. No 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? A alma é o que dá vida a esta matéria, a este corpo. O corpo carnal sem a alma vivente, ele não tem vida. Então, quando chega o final, ambos, o corpo carnal e os sentimentos, as lembranças, as emoções, se acaba tudo. O que volta para o reino celestial é o espírito. Mas todos os textos, se você ler Almeida Corrigida Fiel, Nova Almeida Atualizada, NVI, fala alma. Porque alma e vida é a mesma coisa. Só que para um religioso, para uma pessoa que não tem essa diferenciação da Bíblia, ela acha que a alma, tá vendo? Aqui Jesus falou, olha, ou que dará o homem em troca da sua vida ou da sua alma? Aí a pessoa fala, tá vendo? Jesus falou alma. Não, alma é vida. Alma é o que Deus deu lá no início. Alma vivente. Todos os seres vivos são almas viventes. Mas nos seres racionais, nos homens, ele colocou o espírito. Por quê? Porque os espíritos que estão nos homens são seus legítimos filhos. Os filhos de Deus são os espíritos que estão nos homens. Agora, na carne, cada um pratica uma obra. Na carne, uma pessoa é boa, a outra pessoa já gosta de matar, a outra pessoa gosta de prostituir, a outra pessoa gosta de fumar, a outra pessoa bebe. Natureza carnal. E aquela pessoa que ela é boazinha, mas ela tem alguma coisinha, ou ela tem uma invejazinha, ou ela tem uma magoazinha. Perfeita na carne ninguém é. Então, os espíritos, o que são filhos de Deus, é esse o entendimento. Então, quando você vê uma pessoa andando com os passinhos lá, ali vai um filho de Deus, o Espírito está ali dentro. Engraçado, né? Uma coisa maravilhosa. Então, ali, está lá em Hebreus 2,14. Os filhos têm participação na carne e no sangue. Os filhos, os espíritos, têm a experiência da carne e do sangue.
Já um cachorro, ele não tem espírito, ele tem alma, ele é alma vivente. O que dá a vida para aquele cachorro, para aquele peixe, é a alma vivente, é a vida. Você conseguiu discernir? Então, por isso que eu li esse Novo Testamento judaico. Deixa eu voltar na NA aqui, que eu estava fazendo aqui. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, achará. A religião pega esses dois versículos e estampa na vida de uma pessoa. Tá vendo? Olha o que Jesus falou. Jesus falou que você tem que servir. Jesus falou que você tem que se dedicar à obra. Você tem que vir todo dia, 2 vezes por semana. Tem que lavar a igreja. Tem que lavar os bancos. Tem que aguar as plantas. Tem que fazer isso. Tem que pintar a igreja. Tudo para escravizar as pessoas. Porque eles pegam isso aqui. Mas isso aqui não foi falado para toda a humanidade. Jesus estava falando para os seus discípulos. Para os seus discípulos que eram israelitas. Jesus veio somente para os perdidos da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24. E Yeshua veio para os discípulos. Então foi para ele que ele estava falando. Ele estava parafraseando uma situação. Naqueles dias, o juízo ainda não tinha vindo. Naquele dia, a justiça eterna não tinha sido estabelecida ainda. Naqueles dias, não tinha se cumprido a parousia. Do primeiro ano até o ano 70, deu-se início ao juízo. Não foi assim falado em Malaquias 3? Que ele mandaria lá alguém na frente para ir preparando o caminho? Porque o juízo começou no primeiro ano DC. E ele findou no ano 70 DC. Então o contexto que Jesus pregava, ganhar a salvação, ganhar a sua vida, pregar o evangelho, e Paulo pregava o evangelho e avisava os dias, está chegando, Tiago falou na epístola dele, o juiz já está às portas, porque o cenário do ano 1 ao ano 70 foi todo preparado para se cumprir as profecias. A profecia de Daniel 9:2, a profecia de Jeremias 25, 29, a profecia de Malaquias. Então foi preparado para se cumprir os livros proféticos, a lei e os salmos, a um tempo determinado chamado a geração que Jesus falou, a geração dos 70 anos. Então foi programado, como você programar um computador, um sistema de computador, e você programar ele para ele ter aquele algoritmo, para ele ter aquela sequência de feitos. Foi programado para findar tudo no ano 70. Então, essas palavras aqui está dentro desse contexto, está dentro dessa encenação. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então, quer ver? Vamos continuar. Veja, quem ficar firme até o final será salvo. Está também ligado a isso. Mateus 24, versículo 9 ao 13. Vocês serão entregues, vocês quem? Eu e você? Os religiosos dos dias de hoje? Não. Jesus aqui estava falando, Mateus 24 é o capítulo escatológico. Jesus estava falando para os discípulos no Monte das Oliveiras. Vocês, discípulos, serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todo. Apostasia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mas aí, ele aqui estava falando que ele seria salvo do quê? Os discípulos dele seriam salvos do quê? Salvo do inferno, do lago de fogo? Não, isso era uma metáfora que os judeus falavam naqueles dias. Salvo do quê? Eles seriam salvos das tribulações, das aflições que estavam por vir. Eles seriam salvos, seriam libertos, seriam tirados da situação que as mães chegaram a comer os seus recém-nascidos. Quando ocorreu isso? No ano 70 DC. Deu-se início o dia do Senhor no ano 66. O cerco começou em 69, dentro de Jerusalém.
Então, dentro de Jerusalém, eles foram salvos do julgamento, do juízo final. Eles foram salvos daquela situação, daquelas aflições ocorridas dentro dos muros de Jerusalém, quando esta foi cercada pelo exército romano. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Vocês quem? Os discípulos. Leia o contexto. Vocês, discípulos, também outra parte. Todos odiarão vocês. E não era assim com os discípulos? Não foi assim com Paulo, com Barnabé? Eles não foram açoitados? Eles não foram aprisionados? Os discípulos que andaram com Jesus foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi jogado lá do alto da muralha, o outro, a cruz de Santo André, ele foi crucificado em forma de cruz, foram martirizados. Por quê? Porque Deus estava falando para eles: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Nos dias de hoje eles querem falar que eles são perseguidos. Quem persegue essa raça de político? Dentro dessa sinagoga deles só tem politicagem, só tem fraude. Ué, que perseguição que eles sofrem? Não sofre nada. Não sofre nada. Tem perseguição nos dias de hoje. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será o salvo. Tá vendo? Outra situação. Será salvo do quê? Do juízo que já estava por vir. Do juízo do ano 70. A religião fala que é salvo do capeta, do lago de fogo, que fica lá com o tridente furando eles, beliscando eles, cutucando o calcanhar deles, puxando a orelha deles. Pegam isso, porque no literal está escrito: ranger de dente, fogo do inferno. Mas o inferno era o vale dos filhos de Inom, Ge-Inom, que ficava da parte externa de Jerusalém, que era um aterro sanitário, um lixão, que 24 horas, devido ao local ali, os lixos de Jerusalém, os animais, sacrifícios jogando tudo ali, então era um fogo que nunca se apagava. Então todos os judeus daquela época, eles fizeram o quê? Eles tinham como uma figura, como um exemplo, como uma comparação, aquele fogo, dizendo que uma pessoa ia morrer, ia sofrer naquele lago de fogo. Então eles usavam isso aí, mas usavam isso como uma metáfora, como uma forma de assustar os outros. E assim, vem-se há 2000 anos, ou até mais, a religião fica por aí, acreditando nessas coisas. Então todos odiarão vocês por meu nome. E aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então ele seria salvo de algo que ia acontecer numa época, alguma coisa, algum fato extraordinário, alguma tribulação, algum castigo viria, e eles, se continuasse firme, confessando Cristo, confessando o sacrifício da cruz, confessando a graça, porque já depois da cruz seria a graça, eles seriam salvos. E assim foi no juízo do ano 70. Esses atores principais dos discípulos, o único que permaneceu vivo e não sofreu as aflições dentro de Jerusalém, sabe qual que foi? Dos 12 que Jesus estava falando isso aqui, só João, porque João ficou na ilha de Patmos. João ficou, e lá ele foi arrebatado em espírito para ver as coisas que estavam acontecendo no dia do Senhor que havia chegado. Então ele não sofreu. Ele, em espírito, Jesus falou para ele, o Cristo ressuscitado falou para ele: ó, Paulo, João, vai escrevendo tudo aí que está acontecendo. Se esses escritos foi para chegar às 7 igrejas de uma forma escrita em pergaminho, em papel, em sulfite, não sei. Ou se foi uma metáfora, mas foi algo espiritual. João não sofreu, João não foi cercado pelo exército romano. Tito, o general Tito, não encostou a espada nele, não, porque ele não sofreu, porque se cumpriu o que Jesus tinha falado. Eles sofreram sim nas perseguições, foi atribulado. Diz a história que João foi lançado num tambor de óleo fervendo e não caiu um fio de cabelo. Mas os 11 não estavam dentro de Jerusalém. Eles foram mortos, foram tudo antes do cerco a Jerusalém. João também não passou por isso. E tudo isso aconteceu porque, da mesma forma que eu estava aqui lendo Mateus 24, que é um capítulo escatológico, aí se você ler todo o capítulo, você vai ver as coisas que precederam, que aconteceram antecipadamente ao juízo do ano 70. Aí você vai lá para o versículo 34 e 35, que Jesus disse assim: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isto o quê? Tudo isto que está descrito aqui. Inclusive, se eu ficar rodando aqui para você, você vai ver lá no versículo que nós lemos, no versículo 13 aqui, ó. Aquele, porém, que ficar até o fim,
será salvo. Você conseguiu entender? Aí você vai descendo aqui e chega no versículo 34, está dentro do mesmo capítulo. Em verdade digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então eles seriam salvos disso. Quando Jesus falou no versículo Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Jesus estava falando da situação que eles iriam passar até chegar ao juízo. Então quem andasse, quem pegasse a sua cruz, essa cruz nos dias deles era sofrimento, era perseguição, era açoite, era aprisionamento até a morte. Eles preservariam a vida deles, eles seriam salvos da tribulação, da grande tribulação. Porque era comum esse dialeto naqueles dias. Paulo, Barnabé, todo mundo sabia quando que Jesus, mais ou menos a época que ele ia voltar. Em Romanos 9:28, Paulo disse assim: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Era o diálogo deles naqueles dias. A volta de Cristo, a volta dele como juiz já estava próximo. Quem estava falando aqui? Paulo, no livro de Romanos, já tinha passado essa situação. Mateus 24:34, que em verdade lhes digo que não passará essa geração. Então Paulo também sabia disso. Então Romanos aqui 9:28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Não ia demorar. 1 Coríntios 7:29-31, Paulo também disse: mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. Por que ele estava falando isso? Porque a situação, a grande tribulação estava vindo de forma fulminante, de uma aceleração incontrolável, já estava chegando. Infelizmente, os religiosos, a religião, a teologia não entendeu isso. Pegam o dito que Jesus falou, que o Filho do Homem virá por sobre as nuvens, que Daniel falou em 7, lá no capítulo 7, e eles ficam nisso. Eles não saem dessa ladainha. Jesus está voltando. Não, era o breve para eles lá. Mas isto, digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se não fizesse uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Então Paulo já estava avisando os casados, não fica muito unido não, muito amorosinho não, que vai separar, vai ter perseguição, um vai ser morto, o outro vai ficar vivo, porque assim Jesus tinha falado, que um iria subir, um modo figurativo, e a outra ia ficar. Então o comentário deles era isso. João também falou logo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João. Para quem que era essa revelação aqui? Era para o mundo inteiro? Era para toda a humanidade? Era para os europeus? Era para quem que era? Revelação de Jesus Cristo, a qual deu para mostrar aos seus servos. Nós não somos servos, nós somos filhos. Nós somos filhos. Apocalipse, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Ele resgatou para se tornarem filhos adotivos de Deus. Uma forma figurada que Paulo falou, porque na verdade o Espírito que está aqui, ele existe antes da fundação do mundo e ele é filho de Deus. Ele não foi adotado. Então Paulo ali estava falando uma situação antes de se cumprir, Apocalipse 21. É um estudo meio complicado para passar rapidinho assim. Então nos dias que Paulo falou, Paulo estava falando aquilo para os gentios. Porque gentios antes da cruz, eles não eram considerados nem nada. Eram estrangeiros, afastados da comunidade de Israel. Então, quando chegou em Gálatas, ali ele estava falando para os gentios. Gentios, vocês, falando para os judeus que tinha resgatado eles. Paulo era um judeu, ele falou, foi resgatado, que eram os que estavam antes da cruz, praticando as leis mosaicas. E os gentios inseridos, falou, para se tornarem filhos adotivos, para clamarem Abba Pai, aos gentios. Mas os espíritos são filhos de Deus,
Esses existem antes da fundação do mundo. Assim eu creio. Então a revelação aqui era para aquela época. Tanto que você vê lá no versículo 11, que ele mandou escrever para os anjos das 7 igrejas. Revelação de Jesus Cristo, ao qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, veja, o mesmo breve que Paulo falou, aqui Jesus falou para Paulo também, ou para João também, o Espírito, que era uma revelação que as coisas seria breve. E foi breve. A religião pega esse breve e transforma em 2000 anos. Por isso que o Apocalipse foi escrito. O breve significava o quê? Significava o que está em Apocalipse 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma grande voz, uma voz forte, como de trombeta. Me confunde um pouco, porque como eu leio vários textos, até vim fazer isso para ver qual é o texto, aí fica na memória. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. E os servos, era para escrever para quem? Dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-os às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então, ele mandou escrever para o quê? Para os anjos, os irmãos, as pessoas que se reuniam como irmãos, como igreja, em algum lugar lá nessa Ásia. Era para escrever isso. Avisando eles que o quê? Que o dia do Senhor tinha chegado, que o juízo tinha chegado, que o dia breve falado por Jesus, que tinha que ser naquela geração, Paulo falou que estava breve, e lá no capítulo 1, versículo 1, que era para escrever, foi um aviso, uma revelação para os seus servos, dizendo que o breve tinha chegado, coisa breve, coisa breve. Então, tudo isso que eu fui lendo aqui foi para dar uma contextualizada. Quem quiser salvar a sua vida e perderá. Por que a religião não entendeu isso? Porque a religião pega essas passagens que eu li aqui, e futuriza tudo, e manda futuro. Jesus falou que seria naquela geração. Paulo falou que era breve. Paulo avisou os casal, não fique separadinho aí, porque o tempo se abrevia. Dali a 5 anos, 6 anos, iria vir. Então é essa particularidade desses escritos que as pessoas têm que ter em mente. Tem que ser fiel na contextualização, tem que ser fiel na interpretação de texto. Às vezes você vê eu mudando de texto bíblico, por quê? Porque eu quero passar para você um entendimento mais próximo da verdade, da verdade não, que a verdade é a palavra de Deus. Mais próximo do entendimento perfeito, conforme a contextualização. Então, às vezes eu uso um texto, às vezes eu uso outro. Você vê alma e vida. Você fala alma, um religioso acha que a alma se salva, mas aí quando você vê um texto judaico, você vê que a vida e a alma é a mesma coisa, porque a alma é o que dá vida para a matéria, para o corpo carnal. Então, esse negócio de ficar aprisionado nessas religiões, falando, não, você tem que se dedicar à obra, você tem, porque Jesus falou, aí eles pegam isso aqui, Jesus falou que aquele que quiser ganhar a vida, aí a pessoa no domingo ela quer ir num aniversário, numa festa, aí ela não vai, por quê? Porque ela tem medo, porque o líder dela falou, não, domingo você tem que estar aqui, domingo tem Santa Ceia, e você tem que ajudar a servir, distribuir os copinhos, ir no supermercado fazer uma lista, comprar os vinhos, o suco de uva mais barato, o pãozinho assim, pegar um pãozinho bem, bem baratinho. Aí você tem que vir, tem que lavar, tem tudo. É escravidão. A pessoa trabalha a semana toda, domingo, aí eles aplicam isso aqui, você tem que tomar sua cruz. Porque Jesus falou, aquele que não toma sua cruz não vai ser salvo, vai perder a vida. Um sol de 40 graus, os amigos, parentes, tudo indo pra praia. Ela, uma pessoa jovem, cheia de vida, não vai por quê? Ah, não vou porque meu pastor leu lá e tá escrito que eu conferi, porque eu confiro, eu sou inteligente, eu confiro o que o meu mestre confere, mas não entende, não tem interpretação de texto, não consegue contextualizar nada, fica aí, não respeita a época. Aí fala pra amiguinha, não, eu não vou com você no clube hoje, nossa, 40 graus, vamos lá, vai ter uma galerinha lá, tal, vai tocar violão, o pessoal vai fazer suco de melão, suco de abacaxi, vamos lá. Não precisa entrar na piscina não, porque eu não vou também, eu vou ficar lá fora, vou ficar mais, não sei no que lá, jogando ping-pong. Vamos lá, não posso, porque meu pastor leu isso. Aí ela vai lá, espera um pouquinho aí na calçada, vai lá, pega a Bíblia dela, cheia de envelope, aí abre pra amiguinha dela, riscadinho, tá aqui, ó.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Tá vendo? O meu pastor leu isso para mim. E eu conferi, é verdade, eu sou obediente. Eu não quero perder minha vida. Sabendo que a justiça eterna já foi estabelecida, que o evangelho eterno já foi estabelecido, que a nova Jerusalém já foi estabelecido, que o tabernáculo de Deus já foi estabelecido no espírito das pessoas. E ele mesmo, o próprio Deus, está em nosso espírito. As pessoas não. Por quê? Porque fica atrás de religião. Fica no engano e não consegue desfrutar dessa vida aqui. Que Deus criou a terra para que os seus filhos andem por ela. Tenham experiência na carne. Para que quando a carne perder, vencer o prazo de validade, ela volta ao pó e o espírito volta para Deus. Assim seja. Então eu vou parar por aqui, deixar essa mensagem. Espero ter sido útil de algum